Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui mais uma vez para falar de Shingeki no Kyojin e a gente vai tentar organizar um ponto específico que está sendo bem trabalhado no mangá atualmente. É um vídeo com spoilers, mas antes de você sair com medo de spoilers, deixa o like aqui embaixo e você que vai ficar também, por favor, já deixa o like antes de acabar esse vídeo, me ajuda para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de Shingeki, de animes, mangás e o que vocês me pedirem aqui embaixo. Se inscreve, é claro, para não perder nenhum dos próximos vídeos e vai comentando já sobre teoria de Shingeki, o que você espera dos próximos capítulos e quais assuntos você quer continuar vendo aqui no canal. Eu não vou aqui nesse vídeo explicar toda a cronologia de acontecimentos, exatamente o que está acontecendo no mangá de Shingeki. Eu vou me dar o direito de esperar pelo menos mais um capítulo pra gente se situar nessa questão toda e cronologia dos fatos, mas eu já consigo explicar para vocês o que provavelmente está sendo usado como base teórica temporal de Shingeki. A gente está trabalhando com paradoxo temporal, loop temporal. O que isso significa? Viagem temporal? É de volta para o futuro? É Dark? O que está acontecendo em Shingeki? Então, o que provavelmente está sendo usado é uma teoria chamada Bootstrap Paradox, ou paradoxo de Bootstrap. Eu recentemente, inclusive, vi um vídeo, eu já tinha lido alguns artigos para fazer os vídeos anteriores de Shingeki, mas eu achei um vídeo bem fácil e completinho de um canal brasileiro que justamente explica esse paradoxo e ele pode ser um acréscimo muito bom para você conseguir entender exatamente o que? Os próximos capítulos. A ideia desse vídeo, de forma mais rápida possível, eu ajudar você a compreender tudo o que está acontecendo sem se embolar no meio do caminho, como está acontecendo com muita gente. Em Shingeki, agora, provavelmente nós temos uma única linha temporal. Não é, por exemplo, como em Steins Gate, que o Eren, em determinado ponto, como agora na história Dentro dos Caminhos, interferiu em um outro ponto do passado e, portanto, mexeu em outra linha temporal. Porque mesmo em Steins Gate, o passado de uma mesma linha temporal é inalterável. Até o momento em Shingeki, a gente não lida com outras linhas e com o multiverso. A gente está lidando com uma linha fechada, ou, se você preferir enxergar, um ciclo. Nesse ciclo a gente não consegue definir exatamente passado, presente, futuro, um ponto zero, um marco zero, um ponto inicial. Ações do futuro do Eren interferiram no seu passado, mas o seu passado sempre foi dessa maneira. Nesse raciocínio, o Eren fará exatamente o que é necessário para acontecer o que ele enxergou. Então, se o Eren está trabalhando para que o futuro aconteça como ele viu, ele vai fazer isso. Se o Eren está trabalhando para impedir o futuro que ele viu, ele não será capaz de impedir, porque o ciclo é fechado. Esse paradoxo define que o futuro já está previamente alterado por ações do passado e vice-versa. Dentro disso, há muitas interpretações que dizem que justamente o Titã de Ataque não é originalmente o Titã que consegue enxergar o futuro. Que, na verdade, o Eren, este talvez último portador do Titã de Ataque, que agora tinha o combo do Titã de Ataque e do Titã Primordial com a coordenada, e ao entrar no caminho, nas cenas que já vimos e talvez em cenas que ainda veremos, ele produziu efeitos no Grisha e em outros portadores anteriores a ele do Titã de Ataque, mandando então memórias do futuro, memórias que ele presenciou e através dele e dos caminhos o Grisha acabou presenciando e assim sucessivamente até o passado. Até o ponto em que, por causa do Eren com esse combo de titãs e que conseguiu acessar os caminhos e tinha as coordenadas, propiciou que portadores do Titã de Ataque anteriores a ele tivessem tanto o seu ímpeto de liberdade que o Eren sempre teve, que sempre veio do Eren, quanto as memórias, as lembranças, visões do seu futuro. O futuro através da perspectiva do Eren. Sempre assim. Portanto, sim, na verdade, se a gente considerar um paradoxo e essa for a explicação, o Titã de Ataque tem essa peculiaridade. Ele enxerga o futuro dos seus portadores do futuro. Mas isso porque no futuro o Eren fez com que isso acontecesse por causa das suas condições em que ele estava. Entende como o Eren é a chave disso tudo? Entende como eu ainda não posso fazer uma linha cronológica porque, por exemplo, a gente ainda não viu algumas cenas fundamentais, nem o momento em que o Eren, através da coordenada, em algum momento conseguiu enviar uma mensagem, uma visão, um resumo de tudo que aconteceu por algum motivo para ele mesmo no passado, com 10 anos antes de toda a tragédia acontecer. Vê que a gente ainda não conseguiu enxergar
aquele ponto do futuro, do seu plano se concretizando, ou talvez não, porque o Grisha já viu esse futuro, mas o Eren atual ainda não o viveu. Sabe como o Eren de 15 anos, ao tocar na história, conseguiu enxergar fatos do futuro? Não é porque a coordenada conseguia prever alguma coisa, não é porque havia esse poder de vidência dentro do Eren ou do seu titã ou da própria coordenada. Na verdade, é porque nesse paradoxo, no seu futuro com 19 anos, ele acessou os caminhos com o titã de ataque, com o titã primordial e através da coordenada ele conseguiu produzir esses efeitos no próprio Grisha. E o Grisha viu isso tudo no período em que o Eren tinha 10 anos. Então, ao encostar na história, ele teve uma ativação de memórias do seu portador anterior no seu passado. Da mesma forma que ele pôde ver memórias do seu pai antes de morrer matando todos os Raiz, quando ele estava lá na caverna da família da Historia, ali encostando na Historia, ele também viu memórias do passado do seu pai. O gatilho foi o sangue real da Historia e ele viu o passado, só que por acaso, nesse passado, o Grisha tinha recebido interferências do Eren do futuro, inclusive do futuro desse Eren de 15 anos. Eu sei, é complicado, e a gente vai, assim que possível, fazer um vídeo explicando exatamente as condições para que isso acontecesse e a cronologia dos fatos para que fique cada vez mais claro. O importante é a gente entender que esse momento do Eren chegar dentro da coordenada, ele chegar nos caminhos, na verdade, e conseguir fazer as interferências, é isso que começou a produzir efeitos em vários acontecimentos em cadeia anteriores a esse momento. E que, na verdade, talvez esse poder do titã de ataque, assim como a sua ideologia, como eu já falei lá no meu review anterior a todas essas especulações, isso tudo veio do Eren. E todos os portadores do titã de ataque que lutavam por liberdade, na verdade, estavam aprisionados, presos na ideologia de Eren Yeager, o portador lá do futuro, da ponta, o que começou tudo isso, o causador de quase tudo que a gente está presenciando hoje. Mas para mim tem 2 ou 3 momentos e uma teoria que a gente ainda precisa deixar no ar no fim disso tudo. Primeiro, talvez ainda haja um momento de interação com as memórias do Grisha, talvez justamente um momento ali anterior a ele se dar de sacrifício ao filho. E mesmo que não haja ainda esse momento que possa ter aumentado o ímpeto do Grisha de servir de sacrifício e dar o seu titã para aquele seu filho do futuro que ele não curtiu tanto, ainda assim a gente precisa em um momento do futuro que, como eu disse, o Eren mandará lembranças, memórias fundamentais para o seu eu de 10 anos do passado, e também precisaremos do momento em que o Eren por si só verá o seu futuro. Verá o que ele tanto queria ou não. E ao visualizar esse seu futuro, essas memórias também serão transmitidas para o próprio Grisha Yeager. Essas memórias, como a gente viu o Grisha falando, foram deliberadamente mostradas pelo Eren. Ele filtrou e definiu o que o seu pai saberia ou não. Portanto, ele filtrou e resolveu naquele momento, nos caminhos que a gente já presenciou, que o seu pai saberia, por exemplo, que o Raiz precisava sobreviver, porque a Historia precisava ter o arco dela, de ser capturada pelo seu pai, junto com o Eren na caverna, porque naquele momento o Eren soube a verdade do Grisha Yeager, naquele momento começou toda a mudança e perspectiva do Eren como personagem, como pessoa. O Eren não consegue fazer essa transmissão de memórias apenas com o gatilho da Historia, mas talvez com o gatilho da Historia ele tenha conseguido acessar mais memórias do seu pai no passado, que por sua vez já tinha acessado um completo pacote de memórias do futuro do Eren. E assim talvez ele tenha utilizado a Historia para conseguir, ao longo desses 4 anos que não acompanhamos em Parades, ter mais informações sobre o futuro que ele gostou ou não. Isso ainda é um mistério. Talvez a própria Historia tenha conseguido visualizar algumas coisas ou tenha ciência desse futuro e por isso talvez ela tenha essa cara de sofrimento ou de falta de sentimentos. Quem sabe? Essa é uma teoria. Apesar de faltarem muitas lacunas, de novo eu reforço, é importante a gente entender que a gente está tratando até esse ponto com uma única linha temporal.
e que tudo o que acontece no futuro e que ainda vai acontecer vão justificar vários acontecimentos do passado, como já estão justificando. Por isso eu disse, a gente talvez não tenha visto ainda o momento em que o Grisha recebeu as memórias finais do futuro final, de como e o que vai acontecer no futuro, no momento final dessa história. O plano que, segundo ele, era o plano do Eren, totalmente diferente do plano do seu outro filho, o Zeke. A gente ainda não viu o que acontece na interação entre Eren e Ymir, ainda ficando no ar a possibilidade do próprio Eren conseguir interferir de alguma maneira no próprio passado e visões da fundadora, da Titã Primordial, a primeira de tudo. Isso não dá para ser descartado ainda. A premissa e a explicação que possibilite isso acontecer. Vamos esperar o próximo capítulo, os próximos acontecimentos, porque daqui para frente serão peças, fragmentos, como eu disse, de como o futuro interferiu no passado que não será modificado. O passado é exatamente como aconteceu. Agora a gente está entendendo por que ele aconteceu assim. As peças que faltam para a gente compreender cada fala, cada motivação, cada sentimento e vários porquês. Para compreender melhor o paradoxo de Bootstrap, por favor, assistam o vídeo que eu estou indicando aqui embaixo. Procurem no Google também, porque isso vai facilitar bastante que vocês entendam. É importante que a gente tenha esse panorama apenas para compreender os próximos acontecimentos, lembrando mais uma vez que tudo que o Grisha havia eram memórias recebidas das memórias de um Eren do futuro. Inclusive, provavelmente, daquele mesmo Eren que estava ali, o presenciando, o enxergando. Ainda há muitas teorias de como o Grisha enxergava, se o Grisha de fato enxergou o Zeke, ou se ele viu uma visão do Eren o enxergando. Eu sei que no Reddit tá cheio disso, porém, para falar e afirmar qualquer coisa nesse sentido, eu prefiro e vou esperar o próximo capítulo. O capítulo 122 virá cheio de respostas e certamente mais perguntas, mas eu vou estar aqui, como sempre, pra gente tentar desvendar todas elas. Espero que eu tenha ajudado, deixa o seu like se você curtiu e se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Capítulo novo tá chegando e com ele muitas questões pra gente discutir com certeza. Comenta o que você acha disso tudo e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!